Nesse episódio, a gente recebe Letícia Rosa, vice-presidente da Tutor, para um papo que é um puro playbook de liderança contemporânea. Daquelas conversas que fazem qualquer gestor repensar: será que eu tô entregando resultado, mas eu tô cuidando de gente? A Letícia traz à tona a combinação poderosa e cada vez mais urgente entre afetividade e efetividade. Fala sobre engajamento real, confiança como ativo estratégico, coragem para conversas difíceis e feedback com respeito. Sem fórmulas prontas, mas com um repertório de sobra, com insights de gestão, provocação sobre cultura e até um bastidor pessoal de como é que foi ser promovida a VP e ser mãe também, agora recente. Cuidado. Então, primeiro ponto, o acordo e o cuidado com a forma, o respeito em todo momento, mas os dados, né? Então, construir esse feedback com os dados e fatos, com menos achismo, vai fazer com que talvez essa conversa fique um pouco menos difícil. Ela não vai ficar fácil. Especialmente dependendo da temática, né? Esse é mais um episódio especial do Quinto Dia Útil, gravado com plateia lá no Open House que aconteceu em Curitiba, na Digital Arena da PUC Paraná. Então, se você trabalha com pessoas, lidera times ou quer transformar ambientes em lugares onde vale a pena ficar, esse episódio aqui é fundamental pra você. E a pergunta que fica é: você gosta de gente ou só quer um cargo? Suba ao palco, Letícia Rosa. Quando tudo era mato. A Tuane também, viu? Aí, ó, a Tuane tá quietinha ali, ó, mas a Tuane também. Episódio 44. Ela fez o nosso mapa astral. Então, vocês estão curiosos aí, ó. Quer saber um pouco mais da gente? Ela brincou com a gente nisso lá. Bom, vocês viram que essa conversa vai dar condição da gente desdobrar um dos pontos que nós conversamos com o Leandro aqui. Quem gostaria de se enveredar nesse papo aqui ao lado? Nós já tivemos uma colega que abriu esse caminho. E não mordemos, não aconteceu nada. Pronto, venha. Já tinha um convite. Vou anunciar o nome dela e uma salva de palmas aqui, quer ver? Um convite na manga aqui, ó. Jaqueline Esperca. Jaqueline Esperca, seja bem-vinda ao Quinto Dia Útil. Eu tinha um convite na manga aqui, ó. Que a Bianca... O lado bom de trabalhar em consultoria é que a gente encontra e reencontra clientes que viram amigos. Bianca está aqui hoje, ó. Eu já tinha falado, Bianca, você é minha carta na manga. Se ninguém subir, você vai. Eu vou te fazer um convite. Um convite. Muito bem. Que legal. Deixa eu escrever aqui, Jaqueline. Aqui é onde o meme... Primeiro a gente começa, depois a gente melhora. Falei que ela tem que fazer esse meme. Exatamente isso. Você sabe que... Até nas questões, os aplicativos de tecnologia são muito assim também, né? A gente começa a usar um aplicativo, ele vai melhorando, ele vai entendendo. Não dá para você soltar um negócio que é muito ruim, porque daí as pessoas fogem e depois para você tentar cativar é muito difícil de novo, que né? foi o nosso piloto, né? Mas foi importante fazer. Eu acho que às vezes o medo de querer fazer um negócio também muito bom, já o primeiro, também impede a gente de dar passos. Mas então a dica que a gente tem é faça, né? Faça, talvez você guarde, talvez você não conte para ninguém, mas faça para extravasar. Para remuneração não funciona isso, né? Você tá maluco, faça e depois vai ver o que vai dar, né? Vamos testar esse salário aqui, depois a gente... Vamos botar esse benefício para ver se esse pessoal... Depois melhora. Então a gente é meio maluco falando com vocês. Então vocês só consideram metade das coisas. As outras vocês falam, descarta. É assim que a gente faz. Mas ou você conhece o que as outras empresas fizeram primeiro e aí você vê se funciona. Né? Mas testa nos outros lugares. Um parênteses em remuneração, Letícia. Mas é muito curioso porque se a gente para pensar no funcionamento do cérebro, assim, o nosso cérebro ele não quer tomar muitos riscos, ele quer poupar o maior recurso possível, a maior quantidade de energia possível, né? E quando a gente olha para o mercado, eu estou nesse mercado há quase 12 anos, a carreira 30, a grande maioria das pessoas diz, o que a mediana está fazendo? Eu preciso desse dado, porque esse dado é um dado de segurança. Porque se der errado, todo mundo está fazendo, e se der certo, era o que eu esperava, todo mundo está fazendo, né? Geralmente a gente joga fora os desvios padrões, né? Então vamos cortar aqui o que está fora. Mas se a gente para pensar de fato, o time de design, e é muito curioso a gente olhar para a estrutura de como as coisas funcionam, porque o time de design trabalha com o desvio padrão. Porque hoje a gente tem rodinha numa mala, certo? E parece óbvio, né? A gente tem uma mala de viagem e tem rodinha, mas não foi óbvio isso.
Quem descobriu esse negócio pensou assim, caramba, ninguém usa mala em rodinha, rodinha não se tem mala. Por que alguém vai criar e acha? O cara começou a olhar o comportamento de algumas pessoas dos aeroportos, especialmente os pilotos, assim, que improvisavam a condição de ficar carregando aquele negócio. E falou, cara, isso é óbvio, isso facilita muito. Ele é o desvio padrão, ele não é a maioria. A grande maioria das pessoas que frequentam esse lugar. Então, por que eu não exploro esse tipo de condição? Agora, imagine muitas outras. A questão é o nível de exposição. Todas as vezes que a gente resolve dar um passo nessa linha, a gente tem que escolher o preço de ter a glória por ter descampado um terreno ou de carregar um resultado negativo, a derrota e o não apreço das outras pessoas por ter cometido um erro, né? Sim. Ser se líder arriscar. É isso, cara. É. Você já se arriscou muito, Letícia? Eu sou um perfil um pouco mais conservador, sabe? De planejar, estruturar. Mas tem risco nisso também, né? Uhum. Então, acho que quando a gente olha, né, fazendo um paralelo com 6 anos atrás, terceiro episódio, acho que nem a gente poderia imaginar que tomaria essa dimensão, né? O podcast, enfim. E quando a gente olha um pouquinho para a nossa carreira, para as escolhas, é meio por aí também, né? A gente trabalha na Tutor com a filosofia de gestão. É o pano de fundo para tudo que a gente faz em termos de práticas, de desenvolvimento da liderança. E o primeiro pilar dessa filosofia é justamente esse, é acreditar em você, nos outros. Então, vocês acreditaram em algum momento que essa ideia pode ser boa. E aí você acredita. O segundo passo é praticar, então você pratica. O terceiro é o melhorar, então nós melhoramos aqui. Aqui é uma prova clássica de que quanto mais você pratica, melhor você fica. Então você melhora tudo, até aquilo que já é bom. E por fim você compartilha, porque se fez sentido para você ou se funcionou para você, por que não dividir com outras pessoas? Isso é o pano de fundo para tudo, praticamente, que a gente faz. Então... Até a Letícia, como pessoa física, né, também lá atrás não era mãe, né? Não. Então, essa liderança afetiva e efetiva, assim, também queria saber em casa qual que é a que funciona mais. Olha, em casa, agora vem um novo posicionamento, né? Essa posição, eu fui promovida para uma posição muito estratégica lá no meu lar. E esse equilíbrio entre afetividade e efetividade na maternidade, ele é desafiador. Porque quando a gente olha ao pé da letra, né, falando um pouquinho sobre o tema de hoje, né, efetividade ao pé da letra é o que você entrega, o que você faz, né, o quê. E aí está muito ligado à disciplina, a planejamento, a meta, resultado. Mas o afetivo, que por muito tempo não teve valor no mundo organizacional, em casa sempre teve valor, especialmente para as mães. É o como você faz, né? Então, é o olhar cuidadoso, é o interesse genuíno, é o respeito, é a escutativa. Então, é o que, de fato, gera conexão, gera vínculo, gera relacionamento, alimenta boas relações. E por que isso passa a ser pauta, né? Resultados sempre tivemos que dar, né? No mundo organizacional. E quando a gente olha, né, para a sustentabilidade do negócio, todas as empresas, né, exceto o terceiro setor, tem que dar lucro. Mas o como nós vamos chegar lá tem muito valor, porque a gente tem visto que a afetividade, ela melhora o ambiente, ela melhora o clima, ela melhora a qualidade das relações. E em um lugar que é bom, eu quero ficar. Então, se eu quero ficar em um lugar que é bom e se eu sou bom em efetividade, em resultados, a gente tem que cuidar dessas duas frentes e fazer esse equilíbrio para que os talentos, as pessoas de alto potencial escolham estar nas nossas organizações. Então, por isso que a gente vem trabalhando muito, especialmente em desenvolvimento da liderança, a parte afetiva. Porque a efetiva, se a gente voltar no tempo ali, a gestão do tempo, planejamento, OKRs, resultado. Por muito tempo, a gente foi muito, muito estimulado nesse sentido. Agora, quando a gente olha para aspectos mais afetivos, não eram tão comuns, né? Nossa, falar sobre forma, cuidado com a forma, falar sobre interesse genuíno, falar sobre a perspectiva de entender quem é aquela pessoa que passa grande parte do seu dia com você.
Então, muito além da perspectiva de que, Emerson, o que você vai me entregar hoje, até que horas? Quem é o Emerson? Né? O Emerson que divide o tempo dele comigo todos os dias. Então, isso vem muito em pauta, né, cada vez mais, porque, no final do dia, isso tem um impacto muito grande no lucro, no resultado, na margem, e principalmente nas pessoas, né? Então, até porque quando a gente fala líder, né? Líder cai muitas vezes no nosso corriqueiro, né? O Emerson é meu líder, né? Mas um líder é alguém que você segue, ou alguém que pelo menos diz para onde você vai, o que você vai fazer. E como a gente vai dar esse poder a essa pessoa? Porque quando eu digo assim, o Emerson é meu líder, ele me dá uma missão e uma direção, eu estou confiando nesse líder Emerson que ele está me levando o time, conduzindo o negócio e as minhas atividades, o meu profissional e pessoal, de certa forma, para algum lugar. Eu deposito uma confiança. Como eu vou depositar uma confiança? Olha só o peso disso. Eu preciso ter um afeto, eu preciso construir uma confiança. Né? Exatamente. Então entra na conta, né? Essa confiança. Uma confiança. Eu vejo que a liderança está perdida ainda nesse ponto, né? Eu falo que está um misto de como ser afetivo e efetivo. O que você diria assim que é o ponto principal para conseguir encontrar esse equilíbrio e aí atingir o principal objetivo que eu vejo que é o grande desafio, que é fazer com que as pessoas façam? Muito bem, vamos lá, né? Engajamento é o problema do momento, né? Não existe uma fórmula mágica. Eu acho que quanto mais você se aproxima das pessoas e tem uma relação de qualidade, mais fácil é de você identificar em que momento eu utilizo do perfil da Letícia Líder um pouco mais efetiva ou em que momento eu vou ser a Letícia um pouco mais afetiva. Porque não existe uma receita de bolo, né? Então, eu posso conhecer tão bem a Fer e saber que só de bater o olho talvez esse não seja um bom dia. E aí, nesse dia, eu vou ter um perfil muito mais efetivo? Não vai trazer resultado. Né? Então, sim, tem muita qualidade de material para desenvolvimento, tem que ter autoconhecimento, mas também tem que ter esse olhar cuidadoso de entender que eu não vou te trazer uma matriz e uma receita de que, nesse momento, você vai ser efetivo e, em momentos como esse, você vai ser afetivo. Então, acho que passa muito pelo primeiro ponto. Né? Você, hoje, que ocupa uma cadeira de liderança, você escolheu isso para você? Faz sentido para a sua vida? Porque vem uma bagagem de responsabilidade com isso, né? De inspirar, de ser exemplo, e de não só mais direcionar as pessoas, né? E quanto você escolheu disso para a sua carreira, o quanto você foi colocado nessa posição, e também ter a humildade de falar, acho que não é isso que eu quero para a minha carreira, né? Talvez eu não esteja preparado para ser essa pessoa. Porque se eu perguntar aqui hoje, né, você tem um líder que você se lembra com muito carinho? Todo mundo tem, Leandro falou, né, em quem ele se inspirou, mas a contrapartida também é verdadeira. A gente também teve líderes, chefes, vamos dizer assim, né, do modelo mais tradicional, que eu não quero nem lembrar, nem ver pintado de ouro na minha frente. E será que aquela pessoa ela gostava de gente? Porque para sentar numa cadeira de liderança, você precisa gostar de gente. Porque você vai estar grande parte do seu tempo com pessoas. Então, eu acho que é muito nesse caminho de poder olhar para as situações, ter o autoconhecimento, de dosar, e não é um equilíbrio full, que você olha que vai ser 50-50. Não, vai depender da situação. Eu estou colocando uma enquete aqui agora. Fiquem atentos aí. Inspiradores. Até mesmo porque a gente começou no começo, né, falando do seu papel em casa, assim, aí é uma ponderação, né, dessa liderança, a gente entender. Não é meio que pensar numa carreira Y, né, não é um negócio assim, que eu vou ser especialista, então eu vou ser só efetivo. Eu sou especialista, minha liderança é efetiva, beleza, então na carreira Y, o seu caminho é esse aqui. E eu acho que o principal ponto, e isso pega muito em casa agora, como mãe, ser afetivo não é ser permissivo, não é ser o bonzinho, o legalzão, o uhul. Você tem que saber falar não também, mas é o cuidado com a forma. Então, impor limites também faz parte desse processo. E isso em casa, eu diria que é um pouco mais desafiador. Mas precisa ter intimidade, né? É um negócio muito diferente, né? Você sabe que eu estou viajando na pergunta da Jaqueline, Letícia, e
Eu vou trazer para o ambiente pessoal, o Bora. que você disse agora. Porque, de fato, quando eu ouço a resposta da Letícia, já que não existe uma fórmula, como é que a gente vai saber? Bom, eu e minha esposa somos bem diferentes, assim, um do outro. E eu sou mais de uma natureza efetiva, ela mais afetiva. Uhum. Então, quando ela chega, por exemplo, às vezes reclama de alguma coisa para mim, meu próximo passo é, vou solucionar o teu problema. Já resolvo. O plano, tá aqui o plano, inclusive. Resposta. Cara, e ela basicamente diz, pô, não era isso que eu queria. Só queria te falar. Não responde, me abraça, sei lá, eu... Caraca, mano. Tipo, anota na próxima eu vou conseguir. Aí na próxima, tal. Então, eu brinquei com isso porque, de fato, eu acho que existe um exercício dos nossos olhos para entender o que é hora do que, sabe? Uhum. E eu não sei, mas eu acho que vocês devem ter... Eu quero ouvir alguns causos, a gente vai ouvir alguns causos agora, porque eu acho que isso dá pra gente... Eu acho que isso dá pra gente treinar, sabe? Porque eu estava vendo agora aqui, ó. A pergunta foi, você teve muitos líderes inspiradores ou poucos ou quase ninguém? Cara, tá quase no meio a meio aqui, de respostas, quase uns 50-50. Basicamente, aqueles que nos inspiram não são os caras que nos ensinaram alguma técnica, são os caras que nos levaram a um outro ponto. Geralmente, quando a gente pergunta assim, professor da escola, de quais a gente se lembra? Ó, começaram a votar de novo, já caiu, poucos ou quase ninguém, tá ganhando. Professor de escola, de quem a gente se lembra? Geralmente você se lembra daquela professora muito brava, né? Tipo aquela professora que pegava no seu pé, o professor... Por quê? Porque, cara, ele te levou para um outro nível. E muitas vezes ele não fez aquilo de qualquer jeito. Você via nos olhos o interesse genuíno de transformar o ser humano que está do outro lado. E eu acho que e a Letícia começou contando isso, quando de fato talvez você erra um pouco na forma, mas o interesse genuíno está do lado e falou, quero te desenvolver, cara, eu quero te fazer um cara melhor, eu vou te levar daqui para cá, vem comigo, não sei o quê. Parece aquele negócio assim, bem na minha vez de ser líder, agora eu vou ter que ser afetivo também. Com certeza. Você sabe que eu tenho um caso desse, né? Numa das turmas de desenvolvimento de liderança, um gerente de manutenção. Ô, Letícia, eu sou aquele cara lá que você está falando que não pode mais ser, que dá o soco na mesa. Agora, né? Mas bem na minha vez, você vai falar que eu tenho que ser afetivo. E foi uma jornada longa lá, e no final ele me trouxe que, olha, é um exercício diário, não está sendo fácil, meu pessoal falou que eu estou evoluindo, mas a hora que eu vou dar o soco, eu seguro, eu lembro de você. Então, assim, é isso, né? Bem na minha vez? Bem na minha vez. As gerações estão aí, a gente está vivendo com todas essas gerações, e o mercado está mudando muito, né? Então, é bem na nossa vez. E vamos usar isso a nosso favor. Tem duas perguntas aqui, né? Então, a questão de maternidade impactou muito você na questão de ser líder. Hoje você tem uma posição à frente da operação do negócio. Mexeu na tua cabeça? Olha, foi bem curioso, tá? No meu primeiro dia de licença maternidade, eu fui promovida a vice-presidente. E aí eu fui promovida a mãe e vice-presidente ao mesmo tempo, 2 cadeiras de muita responsabilidade. Como é que eu vou dar conta de tudo isso, né? Como que foi a promoção? Você recebeu num WhatsApp dizendo assim? Não, o Bernardo nasceu dia 4 de janeiro. Então, teve a festa de final de ano e eu não pude ir por razões óbvias, porque eu poderia parir a qualquer momento. E aí eles falaram, você consegue só entrar no link, que a gente vai fazer uma aberturinha na festa e tal. E aí a abertura, você pode entrar com a sua família, inclusive, né? Porque você não vai estar com a sua família na festa. Nós adoramos fazer festas com a família. Tem muito a ver com conexão, com essa parte afetiva. E ele fez lá, na frente de todas as famílias e do time, essa promoção, dizendo que quando você voltar da licença maternidade, me dá o seu computador. Eu sou uma pessoa bem efetiva no sentido de planejamento. Ele me falou, dá o computador aqui, e aí quando você voltar, você volta como vice-presidente. Então, não sei se temos muitas mães aí, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E aí veio o dilema, né? De como é que eu vou dar conta de tudo isso? E nesses papéis todos, né? Mas eu estava até comentando com a Fer que está passando por um momento bem... Não de vice-presidente, mas de mãe. Mas vice-presidente está por aí, né? Está por aí, né? Quem sabe? Fica a dica, né, Emerson? Então, o voltar foi muito bom, porque você vai para uma imersão da maternidade, um doar tão grande, né? E é um doar que no começo não tem retorno. É um negócio maluco, né? Você fala, nossa, eu estou me doando tanto...
quando vem o retorno disso? E você já se Não, vem o retorno. Será que vem? 3 meses vem um sorrisinho de lado aqui, ó. Quem é o amor da mamãe? Sorrisinho de lado. Pode virar a madrugada toda. Vamos embora acordado. Quando começa a dar o retorno, você fala, nossa, eu estou me doando para algo que é muito maior. Esse era um dos meus sonhos. E se você me perguntar em termos de carreira, eu nunca imaginei chegar nessa cadeira de vice-presidente. Então, hoje, eu acho que esse aspecto, né, de poder equilibrar a efetividade e a afetividade, eu tenho evoluído muito, eu tenho muito a evoluir ainda, mas eu estou sabendo dosar mais. Agora, em casa, eu acho que é um pouco mais desafiador. Porque o tempo todo você tem que ficar se policiando. Talvez eu esteja muito no caminho afetivo e eu preciso colocar limites aqui, porque isso desenvolve o ser humano. Minha mãe e meu pai me desenvolveram com limites, com regras. Isso fez eu me tornar essa pessoa que eu sou hoje. Então, acho que a linha lá dentro de casa ela é tênue de não vou ser essa... porque aí eu estou muito tempo no trabalho, e aí eu chego e falo, eu tenho que ser a mamãe que ele ama, né? E aí ele dá o sorrisão, legal, ele me ama, legal, show, ele me ama. E aí você quer alimentar esse ponto do lado mais afetivo, do relacional, e você acaba achando que isso é o que vai fazer com que ele te ame mais. Mas não, o equilíbrio, de novo, o equilíbrio ele é fundamental também lá dentro de casa. Mas dentro de casa a equação é um pouquinho mais desafiadora. Você sabe por que eu estou dizendo, e eu brinquei o nunca? Porque existe um lance na maternidade e na paternidade que ele está muito relacionado à dádiva, que é um escopo tão inversamente proporcional. Isso agora são os devaneios do lado de cá, tá? Ao mundo corporativo, porque quando você escolhe amar o teu filho ou alguém, você escolhe... A princípio, se for baseado numa relação de dádiva, de entrega sem receptividade, é uma questão muito maluca. Tipo um cachorro. O cachorro é que te escolhe. Não é você que escolhe o cachorro. Já viu isso? Quando o cachorro te escolhe, você sabe o que é isso. Que tem uma cachorrinha que te escolheu. Quando o cachorro te escolhe, ele vai dar a vida por você. Independente de qualquer coisa. Pô, mas espera aí, você está me levando agora, Emerson, a pensar algumas coisas que será que eu devo amar alguém? Não vamos por esse lado, vamos parar na dádiva de uma criança, eu não vou entrar em outros subsistemas aqui. Quando a gente entende esse negócio, eu não dependo do amor dele. E aí tem um negócio muito doido. Eu escolhi te amar. E se você não escolher me amar, tudo bem, é uma escolha que você faz. Mas eu escolhi a dádiva, eu escolhi te entregar algo que você não pode comprar. Você não pode comprar. Por isso é maravilhoso que quando ele se declara, eu te amo, mamãe, isso é algo muito maior, porque aquilo se baseia numa escolha em que ele não mensurou e disse assim, cara, por minha mãe ter cuidado, ter isso, eu a amo. Né? Veja que tema maravilhoso, né? Quando eu penso num líder, cara... os caras que marcaram a história do mundo, eles sabiam muito bem o que queriam e tinham esse tipo de amor, assim, sabe? Que é um negócio que parece que é distante do mundo corporativo, você falar de amor, cara, que amor, esse negócio nunca... Há muitos anos falar de amor numa pauta dessa daria risada, que amor, rapaz, aqui é como sangue, suor e lágrima. Aqui é trabalho, meu filho. Tipo, vai ser feliz em casa aqui. Você vem para trabalhar, feliz você vai ser lá na sua casa. Mas na linguagem corporativa, essa liderança afetiva, ela é aquilo que a gente chama de inteligência emocional? Então, vamos lá. Escuto bastante essa pergunta, Fer. A gente tem visto a inteligência artificial evoluindo cada vez mais. Tecnicamente, ela vai ser muito capaz e muito melhor que nós, como seres humanos. Mas se a gente pensar no profissional do futuro em termos de liderança, a afetividade é o que vai nos diferenciar no mercado. Então, ela que vai fazer com que a gente não fique obsoleto, porque não existe nenhum indício de que a máquina vai ser capaz de sentir. Essa é uma capacidade puramente do ser humano. Então, esse aspecto do sentir, se conectar, investir em competências comportamentais, que é o pacote aí das competências afetivas, é o que vai nos diferenciar lá na frente. Porque, tecnicamente, o que no passado tinha muito, muito, muito valor,
Hoje a gente já tem a máquina que vem evoluindo cada vez mais. Então, quando você me faz essa pergunta, e olhando, né, fazendo esse paralelo, principalmente com a relação em casa, você não desiste de um filho. Mas olhando para o seu papel e responsabilidade de gestão, eu acho que vale fazer muitos desses acordos, porque quando a gente olha para as pesquisas hoje, vocês devem saber muito disso, né? A remuneração não é o único ponto relevante, né? E tem deixado de ser cada vez mais, né? Quando a gente olha para as pesquisas da Great Place to Work, o desenvolvimento, né, as possibilidades de crescimento e desenvolvimento são o que levam as pessoas a continuarem em uma organização. E o líder, ele tem um papel fundamental dentro dessa perspectiva. Então, eu gosto muito de fazer com o meu time acordos, né? Legal, vamos combinar que eu tenho interesse genuíno em te desenvolver, mas você também tem que topar. Então, vamos combinar a nossa régua da sinceridade. A gente, né, fala de 0 a 10, quanto é que eu posso ser sincero com você nesse desenvolvimento? Porque terão muitas conversas difíceis nesse processo. Eu me lembro de uma delas aqui da minha época de gestão na indústria, né? Eu tenho alguns pontos em comum com o Leandro, né? Multinacional francesa, 23 anos como coordenadora de remuneração, caí lá na remuneração, mas nasci no RH. E teve um desses episódios que nós tínhamos lá um menor aprendiz e ele vinha de bicicleta e ninguém tinha coragem de falar para ele que, olha, a gente está sentando todo mundo distante porque não dá. O cheiro que vem, quando ele vem de bicicleta, ele tem que tomar banho, ele tem que fazer alguma coisa. E ninguém quer ter essa conversa corajosa. É uma conversa difícil, né? Mas é uma conversa de interesse genuíno. É uma conversa de desenvolvimento. E aí eu me lembro que eu sentei com ele e falei, eu preciso ter uma conversa com você hoje para o seu bem. Mas não vai ser uma conversa fácil. Você topa? Eu posso ser sincera com você? Pode. E aí eu comentei, olha, eu sei que você vem de bicicleta, não sei se você passa o antitranspirante, o pessoal está falando um pouquinho. Então, vamos conversar sobre isso? E aí a primeira reação dele foi, será que é por isso que ninguém quer namorar comigo? Então, veja, ele nunca tinha pensado sobre isso, ninguém teve a coragem de abrir essa pauta com ele, que é uma pauta difícil, é uma pauta... Ninguém quer falar sobre isso, eu só quero falar sobre coisa boa, né? Mas se você não tem interesse genuíno, você vai tocando a bola e vão embora, e ele vem, entrega as 6 horas dele de trabalho, as 8 horas dele de trabalho, e depois ele vai para a casa dele, e vou sentar, inclusive, um pouquinho mais longe, porque também não quero sentir esse cheiro. E aí, quando você vai para uma conversa dessa, nesse caso dele, né, foi fazer exame, viu que era um problema um pouquinho mais profundo, era um problema nas glândulas sudoríparas lá, tal, não era só uma questão de tomo banho e passo o meu antitranspirante, mas se ninguém tivesse a coragem de ter essa conversa, talvez vamos gerações ali, vamos anos, todo mundo deixando ele distante, ou todo mundo deixando ele de lado. Essa é uma conversa de interesse genuíno, que envolve a afetividade, porque a gente tem que cuidar muito da forma, tem que fazer os combinados, mas eu gosto muito dessa linha dos combinados enquanto liderança, porque você combina com o outro lado, e aí, claro que você cuida muito da forma, mas você meio que tem uma autorização para... Podemos falar de tudo nesse nosso desenvolvimento? Porque eu não acredito muito no... A Letícia é pessoal e a Letícia é profissional, e eu separo, não dá para separar, eu sou uma pessoa, um ser humano. E aí, quando eu me comprometo com o outro, eu espero que ele me dê esse, te libero, vamos embora, no interesse genuíno e nesse combinado de régua 10 da sinceridade, e nós vamos construindo essa relação de desenvolvimento. Então, acho que esse caminho do combinado é um caminho que ajuda muito nessa construção. Falando de construção, né, você trouxe aí uma questão de falar algo, né? Eu vejo que isso entra muito em questão de feedback, né? E é uma das também dificuldades que os líderes têm em dar. Sim. Qual que seria a melhor forma de conduzir os famosos feedbacks? Então, esse primeiro ponto do combinado, eu acho que é um ponto muito importante. Então, de você combinar a régua, combinar a sinceridade, combinar... Porque, assim, eu, enquanto líder, quando eu combino com você, eu estou me expondo em prol do seu desenvolvimento. Mas você também tem que estar disposto, né? É uma via de duas rotas, né? Então, acho que esse é um principal ponto. A gente vê tem muita metodologia sobre feedback, mas o que eu acho que é muito valioso e principalmente tem a ver com essa pauta de hoje é o cuidado com a forma. Então, esse foi um feedback que eu fiz para ele, que era um feedback sensível, um feedback... quase um feedback.
Tá demais, ela tá demais. E é um feedback que não é fácil, é uma conversa difícil, não tem um tema conectado diretamente com a descrição de cargo e as nossas atividades, mas impacta na nossa relação, impacta na relação dele com as outras pessoas, e alguém precisa fazer. Então, quando eu falo de gostar de pessoas, refletir sobre a posição que você está, é um pouco sobre isso, porque senão vira um fardo, não fica fácil. E quando a gente está nessa posição de liderança, a gente deveria ter grande parte do nosso tempo, ou a maior parte do nosso tempo, de acordo, né, com os níveis que a gente vai subindo, dedicada à gestão das pessoas. Porque, de novo, a parte técnica, o dia a dia, a rotina, deveria estar no meu time, que é um time que eu desenvolvo e tenho confiança de que ele vai entregar com maior qualidade, inclusive, do que eu, que sou o líder desse time. Então, acho que esse é um pouquinho do caminho, né? Metodologia temos inúmeras, podemos falar um monte aqui, mas eu gostaria de deixar assim, o ponto do cuidado com a forma, o respeito e os combinados, eu acho que esse é um excelente caminho. Dentro dos combinados tem uma pergunta aqui, pergunta da do Vanessa. Ah, não. Tem. Porque dentro desses combinados, eu acho que combina trazer a pergunta da Vanessa, porque ela fala assim, beleza, entendi, mas como é que a gente aplica isso no dia a dia dos gestores, pensando na minha cadeira de RH? O quanto que eu divido essa tarefa, essa lição de fazer essa liderança afetiva? Aí soma essa, então, porque o Lucas colocou um ponto interessante. Tipo, a comparação entre líder e professor, ele achou interessante. Mas, na prática, vamos trazer para o líder, pensando na sala de aula também, como esse cara pode fazer isso se, às vezes, ele tem um time muito grande, né? Um grande número de pessoas sob sua responsabilidade. Então, bom, tem o RH que tem que disseminar isso e parece que isso é matéria do RH. Isso aqui é matéria do RH, tá? Isso aí não é matéria minha, não. E a quantia de pessoas? Então, vamos lá. Spam, vamos falar de spam bem efetivo agora, né? O RH efetivo. Vai depender um pouquinho desse spam, dá para arrumar esse spam para a gente conseguir fazer uma gestão com proximidade, né? Então, falando um pouquinho, né? Credibilidade, proximidade, confiança. A Tutor se mete nessa história também? Quando precisa? A gente tem um time que é de eficiência humanizada. Olha lá. Chama esse tempo para fazer esse spam. Aí faz spam, estrutura, faz o hard de RH. Mas um hard cuidando da forma. Por isso que é eficiência humanizada. A gente sabe no mundo do RH que mexer em estrutura, mexer em spam, mexer em workforce planning é uma parte hard e difícil. Mas quando a gente cuida da forma, é claro que nem tudo pode ser dito, mas quando a gente cuida especialmente da comunicação, isso é feito com menos ruptura. Então, a gente tem um bracinho nisso, sim. Não fica comigo, mas tem um braço que é dedicado a isso. Mas voltando aí à pergunta, quando a gente olha, né, para esse aspecto do desenvolvimento e de como é que a gente faz no dia a dia esse processo, o RH é um facilitador, mas é papel da liderança. Eu acho que, por muito tempo, alguém vai falar hoje de seja egoísta com a sua carreira, né? Por muito tempo, nós, enquanto colaboradores, ficamos nesse papel de RH. Me traga o catálogo, a árvore de posições, para onde eu posso ir, onde eu posso chegar. E acho que a gente vem construindo esse caminho. É claro que cada organização está em um nível de maturidade, mas falando um pouquinho sobre mundo ideal, o RH deveria ser um facilitador do processo. Então, ele facilita o processo educacional e de desenvolvimento sobre o aspecto da afetividade, então, um programa de liderança, mas no final do dia, isso é papel do líder, enquanto gestão, de poder trazer esse aporte. Aí digo que é um desenvolvimento porque nós, por muito tempo, fomos incentivados a ser puramente efetivos. E aí agora vem para a mesa uma pauta completamente diferente, e se eu não ensinar, então acho que sim, dentro do RH tem o papel de facilitar, de desenvolver, de ampliar o repertório desse líder, de trazer repertório ferramental para esse líder, mas, de novo, volto à responsabilidade da liderança. Ele assumiu um papel, ele aceitou, né? Você, coordenador, supervisor, encarregado, você líder. E aí eu volto de novo, né? Isso faz sentido para você? Você gosta de gente? Porque se você está nessa posição, meu amigo, você está lidando com pessoas todos os dias. Então, se você não tem esse repertório, ou se você não tem muitas ferramentas desenvolvidas nesse sentido, ótimo. Existe
possibilidades infinitas hoje na palma da nossa mão para você se desenvolver. Agora, se não faz sentido para a sua carreira, faça uma escolha de ir lá para a carreira Y, para a carreira técnica, que lá você vai lidar com as planilhas, com as máquinas, com os números, e talvez para você seja mais fácil. Mas, no final do dia, o papel do RH é facilitar e o papel do gestor de pessoas é fazer a gestão de pessoas. Eu acho que o sujeito nunca escapa no ser humano. Nunca. Não. E eu sou um cara que até gosto. Por exemplo, eu faço um pedido no iFood, está demorando, eu ligo. Eu falo assim para Fer. Ligar é um negócio que hoje em dia é... Não, eu ligo e falo, queria falar com um ser humano aí, para saber se o pedido não tá Tá indo. chegando. Não, pode falar. Não, fale porque eu queria fazer uma pergunta para a mesa, para nós 4 contarmos um caos em 1 minuto. Mas fala aí que depois Meu Deus, eu vou virar. então... Nossa, a gente tem tempo para pensar, hein, enquanto eu vou fazer a pergunta. Não, nem fiz a pergunta. Vai. A gente fala, tem muitos líderes, acho que é muito difícil a gente pensar assim, vamos pensar no exemplo de líder, não sei o quê. Podia falar, sei lá, do Elon Musk, mas a gente não tem tantos repertórios para a gente também dizer o quanto que ele de fato... Mas eu acho que tem um líder que todos aqui, pelo menos, acho que alguma vez na vida ouviram falar, que Jesus, acho que é um exemplo palpável ali para a gente poder pensar enquanto ele foi um líder efetivo e afetivo ao mesmo tempo. Ele tinha coisas para ensinar e ele foi duro ensinando algumas coisas efetivamente, dizendo isso é certo, isso é errado, mas ele também foi muito afetuoso. Ele também foi um líder muito próximo. Só que as pessoas foram lá e crucificaram ele, né? Então, assim, o quanto que é difícil para as pessoas... Porque, assim, a afetividade não significa que eu vou passar a mão na cabeça da pessoa. Isso significa que eu vou te dizer verdades difíceis. Vou dizer que você... Poxa, as pessoas estão reclamando que está um pouco ruim, assim, ficar do seu lado, porque o cheiro está um pouco forte. É difícil dizer isso. As pessoas têm dificuldade de ouvir coisas difíceis. No ambiente profissional, a gente é muito pautado por resultado, indicadores. Então, assim, às vezes o Emerson me chama para dar um feedback, eu extrapolar isso para não sou uma boa pessoa, não sou uma boa profissional, não sei se eu vou conseguir. É muito tênue essa linha do tipo, o quanto que eu vou apertar essa pessoa e o quanto que eu vou ser afetuosa para que, de fato, ela também seja impulsionada e dê resultados para a empresa, mas também para ela, né? Então, eu queria trazer essa pimenta, assim, do tipo, o quanto que as pessoas estão também abertas a essa missão difícil do líder, né? Quantas pessoas estão abertas a ouvir esse tipo de coisa e, no fim, não ir lá e crucificar, né, o líder, falar, entra lá na pesquisa e põe lá, poucos líderes bons, porque me deram um feedback que eu não gostei de ouvir. Posso colocar só um ponto no que a Fer falou? Afeto, então, acho que a gente não pode confundir com ser feliz sempre. Porque, de fato, o afeto é quando você... Existia afeto no momento em que você disse que o cheiro não era legal. Sim. E era uma conversa muito dura. Sim. E o afeto talvez também não é de falar palavrinhas bonitas. Às vezes eu acho que você precisa... Você precisa ser duro. Veja, você deu o exemplo... Olha o exemplo disse, né? de Vamos Jesus. para um exemplo de profundidade. Exatamente. Pô, Jesus chega para um fariseu e diz que ele é uma raça de víbora. Pô, o cara... como que você avalia um feedback desse? O outro chamou de víbora. Você falou que eu sou uma cobra. Pois é, e vocês outros são sepulcros caiados. Quer dizer, por fora tá bonitinho, mas por dentro tá podre. Caraca, que feedback. Que feedback. Entende? O afeto nessa hora... eu estou interessado em te mudar por dentro, meu amigo. Você está num estado tão calamitoso que agora eu vou dizer desse jeito. Você precisa ouvir desse jeito. Uhum. Então, o meu ponto que eu devolvo agora para você é... Afeto existe um monte. Sim. Que tipo de afeto usar nesses momentos? Porque tem hora que você tem que ser duro, sabe? Sim. E existe afeto em ser duro. E vou aproveitar o ponto da Jaqueline do feedback, né? Porque daí nós estamos falando de uma construção do feedback, né? E dá para ser duro, com muito respeito, com muito cuidado. Exato. Então, primeiro ponto, o acordo e o cuidado com a forma, o respeito em todo momento. Mas os dados, né? Então, construir esse feedback com os dados e fatos, com menos achismo, vai fazer com que talvez essa conversa fique um pouco menos difícil. Ela não vai ficar fácil. Especialmente dependendo da temática, né? Esse caso aqui não era uma conversa fácil, mas eu fui construindo e acho que esse é um ponto, né? O calor da emoção, quando a gente está
com o nosso emocional um pouco abalado de alguma situação de pressão, talvez não seja o momento de uma conversa. Então, saber olhar para essas situações e escolher o momento, escolher a forma e construir essa conversa, especialmente quando ela é difícil, e aí um pouco de metodologia de feedback, vai facilitar o processo. Então, eu acho que esses aspectos que nós trouxemos e a exposição, quando você escolheu estar na posição de líder, você está exposto, né? Então, aqui a gente pegou um exemplo de um líder que foi crucificado. Algumas vezes, talvez você vai estar exposto e as pessoas vão falar, mas, de novo, vamos voltar lá para o interesse genuíno e o cuidado com a forma. Se você cuidou da forma, se você fez com respeito, se você fez o combinado, talvez as pessoas falem, mas talvez seja muito mais uma construção de uma relação de confiança, de que elas mais admiram do que te crucificam. Eu tenho 2 exemplos de 2 líderes que foram muito duros comigo, no sentido de interessados em me desenvolver, fizeram isso de uma forma muito respeitosa, e hoje são pessoas que eu ligo e falo, olha, tem uma notícia muito legal para te dar, queria te contar. Porque foi uma pessoa que, com dados, com fatos, com cuidado, com respeito, teve conversas difíceis, oportunizou conversas difíceis, mas que me desenvolveram. Porque só passar a mão na cabeça, gente, aí fazendo um paralelo com a maternidade, talvez eu não vou construir um ser humano, né, contribuir para o desenvolvimento do Bernardo, para que ele seja uma pessoa de valores, de caráter, para que ele seja uma pessoa condicionada a ter disciplina. Se eu só passar a mão na cabeça, isso não vai acontecer. Já que você falou de exemplos, para a mesa, 1 minuto para cada um aqui. A pergunta é, cadê? Ih, vieram várias fotos aqui, gente. Peraí. Ela compacta, né? Você já teve um líder que foi traumatizante na sua vida? Alguém aqui passou ileso disso? Nunca tive. Erga a mão pra gente descobrir quem é você. Você é um sujeito muito especial. Não existe. As mães também, né? Porque Freud já dizia, né, que tudo é culpa da mãe. Ninguém. Podia ser a primeira líder. Todo mundo tem. Então, todo mundo tem. 1 minutinho aqui pra cada um. Quem quer começar? Não precisa nem brigar. Eu posso começar, vai. Vai. Eu tive um... Cara, eu tive um que chama Emerson. Nossa, Não, eu tive um que a sala eram salas com aquelas divisórias de escritório, assim, né? E eu lembro que não era só por causa disso, mas era porque ele gritava mesmo, assim, e dava para escutar. Então eu lembro que toda vez que ele chamava e parecia aquele chefe da família dinossauro, sabe? Que ele falava assim: chama lá, Fernanda! Eu escutava lá da sala, lá do canto, já vai sofrendo, né? Você já vai. E às vezes não era nem um negócio ruim, era tipo, chama ela lá. Chama a Fernanda lá, chama. Aí já ia, ai meu Deus, o que eu fiz? Assim, viu, como é que é o nome daquele negócio lá que você... Nossa, mas daí eu já tinha me cagado toda, desde o... que hora que eu cheguei lá, sabe? Eu já estava desmaiando. Então, ele não tinha um tato para falar nem um feedback, e nem uma coisa boa, nem uma pergunta, um relacionamento. Então, era uma pessoa que a gente falava, putz, vai dividir o carro, você vai no carro do fulano. Meu Deus do céu, eu entrava mudo, saía calada, né? E ele me perguntava, eu não sabia nem quem eu era, sabe, ficava respondendo assim. Foi horrível, assim, pra mim, eu não consigo nem lembrar do rosto dele direito, porque pra mim materializou tanto na família dinossauro lá, que pra mim eu trabalhei pra ele, sabe? Então a falta, o tato, né, nem pra uma coisa boa eu conseguia associar que viria alguma coisa boa dali, sabe? Eu já esperava assim, o pior. Não, e você falando isso me lembrou algo. O meu primeiro líder foi mais ou menos isso, um pouco pior. Mais ou menos para baixo. Pouco pior. Eu já atuava como RH, então é muito complicado você que cuida de pessoas ver que quem está acima não cuida, e ele era o dono, né? Então trabalhar com o dono aumenta o desafio. E ele jogava coisa nas pessoas também. Jogava material? Mouse, papel. Caraca, bicho. Grampeador. E ele foi meu primeiro líder, e foi quando eu assumi o meu desafio meu primeiro desafio de ser líder, que foi desastroso. E naquele momento, ele me inspirou a não ser o que ele era. Literalmente. Então, quando eu comecei a fazer a gestão do meu time, eu queria ser totalmente ao contrário. E eu trabalhei realmente lá por muito tempo, porque eu acreditava. Eu falo, às vezes, eu acreditar, ele insiste em ser muito persistente também. Então, eu realmente fiquei até
conseguir algumas mudanças, algumas melhoras com muito sacrifício, né? Porque ele não comprava ideias que eram voltadas para a pessoa, ele achava que todo mundo era folgado, todo mundo era preguiçoso, mas ele me inspirou muito a não ser aquela pessoa, aquele líder. Então, eu comecei a estudar muito e focar muito em desenvolvimento humano e autoconhecimento, porque eu entendi que eu tinha que me elevar, né? Ter um grau de autoconhecimento bem elevado para eu não ser o que ele era. Então, eu falo assim que, de uma certa forma, ele me inspirou muito. Sim. Ao contrário. E aí, depois, eu, graças a Deus, tive líderes inspiradores que também me agregaram muito, né? Mas ele foi bem marcante por esse fator. É legal você trazer isso, porque do mesmo jeito também que, às vezes, um líder, como era esse meu chefe, de inspirar você a ser excelente, né? Pelo medo. Porque a gente tinha medo de fazer qualquer coisa que ele fosse... Então, assim, tinha que estar tudo... Então, ele me ensinou também sobre excelência. Porque a gente tinha medo, né? E especialmente esse ponto da Jaqueline, quando a gente está no começo da carreira, que a gente pega um desse, que você não tem referência nenhuma, a chance de você se espelhar e falar, acho que esse que é o modelo, né? Certo, o que é errado? Será que é esse o modelo, né? Dentro de uma organização que eu tenho que seguir? O meu era um modelo bem Diabo Veste Prada, sabe? Bem Diabo Veste Prada. Mas me ensinou muito também, né? Não no caminho ideal, na gestão pelo medo, mas me ensinou a ter disciplina, a levar respostas para 50 perguntas, então no sentido de me preparar, porque vem uma próxima pergunta ali, talvez venha outra pergunta e talvez venha outra pergunta. Então, tiro a dose boa disso, mas no sentido emocional da coisa, a dose foi pesada, sabe? De gestão pelo medo mesmo. Você sabe que no Diabo Veste Prada, quando eu olho para aquela líder... Ela tinha um interesse, né? Genuíno. Cara, eu não sei. Vamos lá. Mas, ela... você sabe que, assim, antes de tecer críticas ou qualquer... Aquela menina saiu outra. Sim, transformada. E profissionalmente falando, ela foi para um alto nível, sabe? Tipo... Cara, eu não quero... seria muito... Agora, se eu entrar nessa linha, eu vou me complicar aqui, então não... Mas é que foi um ponto desse que eu trouxe, porque cara, também te desenvolve. A minha disciplina, o não parar no primeiro não, o ter um monte de resposta, isso eu levo para a vida. Mas foi ela que, não pelo caminho ideal, que foi o caminho do medo, mas foi ela que me desenvolveu nesse sentido. E você ressignificou isso de um jeito interessante, né? Porque no fundo foi isso, né? O caminho do medo não é o melhor caminho, mas você soube lidar com isso e ficou mais forte. E aí eu vejo que até encontrar esse caminho do respeito. Porque daí você consegue, pelos exemplos que você trouxe, cobrar e cuidar com respeito, que eu acho que é a diferença desses líderes que são meio... Eu acho que esse é o clique da virada do jogo. Porque com respeito e com o acordo, se a pessoa consegue enxergar que é para o seu desenvolvimento, vira uma outra condução, vira um outro relacionamento. Teve uma época que a gente falou da série do Game of Thrones, acabamos que assistimos no mesmo tempo, então teve uns episódios aí da série que a gente falou. Quem já assistiu Game of Thrones aqui? Alguém já assistiu? Assistiu, né? Lembra da Brienne? Brienne é aquela guerreira. E o menino que é o espadachim dela, né? Acho que pode dizer assim, né? O serviçal, o assistente. Escudeiro. Muito obrigado. Escudeiro. Chega no momento final que ela chega para jantar assim, ele tirou o couro do coelho, fez tudo certinho. Quando ela chegou, ela falou assim... E ela sempre foi grossa com ele, sempre tratou ele mal pra caramba. E ela, de repente, o senso de humanidade cai nela. E ela olha para ele e diz assim... Eu queria te pedir desculpa pelo jeito que eu tratei você a vida inteira. Olha o jeito que você me serviu aqui. E ele diz assim... Se você não tivesse feito o que você fez, eu nunca teria me tornado esse cara que eu me tornei. Puta, cara, mas vamos tratar todo mundo desse jeito? Não dá. É o lance da regra, não dá. Mas existem alguns modelos de transformação, como esse filme ilustra, por exemplo, né, que é muito interessante pensar nisso. Sabe qual foi o meu líder traumatizante? Eu tive um líder que eu cheguei... eu sempre me identifiquei com as coisas para saber o que aquilo contribui de certa forma, sabe? Eu sempre gostei de encontrar essa resposta. E parece que quando eu não encontro é muito sofrido. Nem sempre eu vou ter a resposta da razão pela qual, mas se eu mirar o alvo, se eu souber onde é o alvo, para mim, aquilo me acalma bastante. Né? Esse meu líder um dia chegou e eu falei, cara, ele falou assim, você tem que trabalhar para a minha promoção, porque eu trabalho para a promoção do meu diretor. Eu quero a carreira dele, então vocês vão querer a minha, então...
É por isso. Uma coisa meio canibalista, Adivinha o que né? eu fiz? Foi embora. Tô no podcast, pô. Ah, lógico. Não tô mais lá. É óbvio, eu não quero lutar por isso, cara, porque lutar pela tua promoção não vale, mano, não contribui em nada. Cara, meu Deus do céu, que pequeno. Você vai lutar pela promoção do teu diretor. Que pensamento é esse, cara? A empresa sofre com esse tipo de cabeça que nem a tua. Porque no fundo não são os negócios, é uma cambada de puxa-saco do caramba, fazendo um monte de coisa na boa, né? Eu falei, eu não quero lutar por isso, cara. E sabendo disso, que eu não queria lutar por isso, mesmo com algumas outras coisas que aconteceram que poderiam ser favoráveis, vamos lá, vamos promover, vamos isso. Obrigado, cara. Não quero lutar por essa causa. Valeu? Um abraço. Um abraço. Isso é um trauma. Óbvio que teve gente que já se traumatizou mais, mas a falta de não ter significado e o cara querer comprar o final disso, isso eu falei, cara, eu não quero. Isso me estressava, me deixava mal, já não queria mais lutar por aquilo. Então, eu falei, estou fora disso aí. Posso aproveitar Claro, essa deixa? claro. Vou aproveitar essa deixa e juntar um pouco com a pergunta que a Fer trouxe. Quando a gente tem um porquê nobre, fica um pouco mais fácil de trazer esse equilíbrio afetivo e efetivo, né? Então, efetivo é o como, efetivo é o quê, afetivo é o como, e quando a gente tem um porquê, essa cola, ela fica um pouquinho mais fácil. E aí aproveito que tem um monte de RH aqui, vou dividir com vocês uma prática que nasceu no case da Electro, que veio de onde o Márcio ficou ali como executivo, como CEO por bastante tempo, mas que hoje a gente implanta em alguns clientes, em um especial foi muito bacana, mas que ela contribui para essa cola funcionar. Todo mundo tem que ter, dentro das organizações, o menor aprendiz, né? E existe um caminho, né, que nós escolhemos, e nós colocamos essa prática aqui e recomendamos fortemente, que é de trazer um aspecto, né, um aditivo aí para esse processo, que vamos fazer sim um processo de menor aprendiz. Geralmente, o processo de menor aprendiz é com jovens em vulnerabilidade social, mas vamos trazer um aditivo, né? Vamos trazer mais um ponto para reforçar esse propósito nobre. Por que a gente não faz um processo de menor aprendiz com jovens que estão em lares, ou que são órfãos, ou que, por alguma razão, em algum momento da vida, não tiveram o vínculo com pai e mãe, ou pai e mãe perderam a guarda, enfim, por razões N. E aí, não sei se vocês sabem, toda criança que mora, ou jovem que mora em um abrigo, com 18 anos ele tem que deixar o abrigo. E aí, por vários anos, ou dependendo de quando ele foi para esse abrigo, quando chega os 18 anos, rua, vai viver por você. E como é que foi construída essa prática? Por que não trazer, e aí pela lei, se eu não me engano, é de 14 a 24 anos o jovem aprendiz, né? Então, por que a gente não pega esse jovem que está próximo de sair do abrigo e traz para ele perspectiva, traz para ele exemplo, traz para ele possibilidades para que ele tenha um caminho ou uma via para poder se desenvolver e lutar pela vida dele com recurso mínimo. E aí nasceu esse programa que é espetacular. E aí como é que a gente faz esse programa, né? Claro que tem um pouquinho mais de burocracia no sentido de homologar isso na vara da juventude, tem um pouquinho mais de aspectos legais que a gente precisa vencer, mas, de novo, porque ele é nobre, a gente enfrenta qualquer já diria Victor. Então a gente enfrenta, você fala, cara, nós vamos conseguir, que a gente precisa para aprovar? E foi aprovado na Electro, a gente já tem um outro cliente também que fez isso muito bem. E aí, lá dentro, né, quando chegam esses jovens, aí nós estamos falando de um outro patamar de desenvolvimento, né, gente? Tem sim o desenvolvimento ali na atividade, que vai ser a atividade desse jovem. Então ele vai cuidar dessa descrição de cargo aqui. E aí, geralmente, a gente coloca um líder, que é o líder direto dele, é o tutor dele. Mas a gente também sempre nomeia, e aí é um processo de interesse mesmo, né, de levantar o interesse desses líderes, de quem quer ser um tutor e desenvolver esse ser humano. Porque, certamente, ele não recebeu nenhum estímulo e nenhum desenvolvimento com relação à gestão financeira, e ele está na rua com 18 anos, ele vai precisar ter minimamente uma gestão financeira.
talvez ele não tenha recebido nenhum estímulo de valores de ser humano, talvez ele não tenha recebido nenhum estímulo e nenhum desenvolvimento do que se espera de futuro, como planejar, como enxergar um futuro, porque a perspectiva que nós temos, graças a Deus, muito privilegiados, é que existe perspectiva. Mas dentro de um abrigo, próximo de ser jogado na rua, não existe perspectiva. Então, esse é um projeto lindo que desenvolve líderes afetivos e efetivos para transformar o mundo. Então, deixo essa ideia para vocês, RHs, para que a gente vá um pouquinho além do que a lei permite. E aí é um processo de convidar mesmo essa liderança para viver na prática a afetividade e efetividade. Porque não vai ser fácil, e não é fácil. Especialmente neste programa, a gente vai lidar com N dificuldades que talvez, muitas vezes, a gente até não consegue enxergar. E aí, acho que a Fer comentou no começo, né? Eu tenho um trabalho de Doutores da Alegria, que no começo entrei achando que eu iria ajudar as pessoas, mas cada vez que eu vou num quarto de hospital ou num asilo e eu vejo a vida com essas outras lentes, eu vejo o quanto eu sou privilegiada, né? Então, eu me torno um ser humano melhor, me doando naquele tempo, mas principalmente enxergando o quanto eu sou abençoada de só partir do pressuposto que eu tenho saúde. Muita gente ali não tem saúde. Então, quando a gente olha, né, para essa perspectiva, é um afetivo de um cuidado com o como, um efetivo de que eu preciso, sim, e eu tenho a oportunidade grande de incentivar e desenvolver essa pessoa em aspectos que são mais tangíveis, e um porquê muito nobre de desenvolver alguém e de dar expectativa, oportunidade e, principalmente, chances para que aquela pessoa tenha escolha. Porque num caminho tradicional, talvez essa pessoa não tenha escolha. Então, esse é um programa lindo, que a gente apoia e que tem empresas fazendo, e que esse, sabe, no final do dia... O RH escolheu estar com o RH porque gosta de pessoas, né? Diferente de alguns líderes ali que eu falei para vocês. Mas quando a gente olha, né? Nossa, eu desenvolvo pessoas, eu faço práticas que desenvolvem ser humano para o mundo, para a vida, para se tornar uma pessoa melhor... Aí a brincadeira vai para um outro patamar. Você sabe que, na primeira conversa, o Marista, então, tem como a missão humanidade do ser, excelência do fazer. O Mário Quintana tem aquela frase, a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Quando eu coloco um líder diante de uma condição de trabalhar num projeto como esse, eu amplio a visão de mundo desse cara, primeira coisa. Então... Eu estou olhando agora os comentários, a Rochelle fez considerações interessantes aqui, porque, de fato, não vamos trabalhar com essa exceção da Brienne, que encheu o cara de porrada e depois ele ficou bom. Cara, não é por aí. Não. Isso foi o cara ressignificou essa condição e deu certo, mas não é por aí. E aí a Rochelle comenta, a questão do amor. Aí tem uma relação de amor. Porque, cara, eu quero dedicar e investir o meu tempo, meu conhecimento, eu quero desenvolver esse sujeito, porque eu quero dar condição dele conseguir levantar recursos para sustentar a vida dele. Dele poder ter escolha. E para ele ter a chance de enxergar em mim algumas coisas que... Não adianta... Imagine, aula de valores, né? A gente tenta fazer isso no mundo corporativo e é por isso que não dá certo também. Senta aqui, vamos lá agora fazer um treinamento para entender os valores da empresa. Esquece, você não chega para o teu filho e fala assim, ó, Bernardo, senta aqui. Mamãe agora, mas 2, 3 aninhos, mamãe agora vai te explicar quais são os valores da casa. Tá bom, mamãe. Então, o primeiro valor da casa, pá, já era, meu. Ele está enxergando em você, ele já está vendo isso em você. Você é o exemplo. Ele já sabe como a casa funciona, ele já sabe que os teus olhos de fato estão nele ou não. Esse tipo de coisa é na pele, né? É para sentir. Minha pergunta, vocês apoiam as empresas a criar esse projeto? Sim, então? Nós construímos a prática, nós fazemos todo o processo de construção da prática de tutoria, da prática de construção, né, desse programa com o aporte das validações, nós facilitamos esse processo. E, no final, por que eu falo para vocês que tem que ser um programa que os líderes eles se inscrevem de forma voluntária? Porque vai muito, muito, muito além mesmo, principalmente esse que vai ser o tutor, não o tutor do dia a dia da descrição de cargo, o tutor de desenvolvimento daquele ser, né? Vai te
exigir alguns aspectos que vai muito além do ambiente profissional, né? Então, nós apoiamos, sim. Tem histórias lindas, tá? Eu poderia ficar falando com vocês aqui 2 horas, 3 horas sobre isso, né? Então, tem caso de um deles que tinha o sonho, porque você entra como menor aprendiz, aí ele tinha o sonho de ser advogado. Por quê? Porque a mãe dele foi presa, os 4 irmãos foram para o abrigo, e ele ia muito, né, nas audiências para ver com quem fica quem, não tem família, vai para o abrigo. E aí ele via os advogados defendendo, e ele tinha o sonho de ser advogado, mas não existia essa hipótese para ele. E aí, como menor aprendiz, incentivado a estudar, com um excelente tutor ali apoiando esse processo, foi estudar Direito, hoje é advogado, está no escritório super renomado lá em Campinas. Então, assim, são histórias que você fala, isso faz valer a pena o meu papel aqui. O meu papel como líder fomentando um programa como esse, ou como RH fomentando esse programa, ou como líder participando de um projeto como esse. Você me fez uma provocação que me fez lembrar, né? A gente ou muda pelo amor ou muda pela dor. Eu sempre brinco quando eu estou nos módulos, que quando a Letícia está lá facilitando o módulo, é o caminho da mudança pelo amor, né? Então, vou falar de conceito, vou fazer provocações, mas eu espero nunca te encontrar como doutora Batatinha, porque aí a mudança é pela dor. E quando a gente está acamado, né, na cama de um hospital, você toma decisões muito potentes para a sua vida. Porque aí é o quase si, né? Então, eu não espero encontrar ninguém nessa condição como doutora Batatinha, para que a gente tenha uma consciência, porque daí é nível de consciência mesmo, né? Projetos como esse ampliam o nosso nível de consciência. Porque a gente vive no nosso mundo ali e acaba entendendo que a gente sabe que tem outras realidades, mas você não está próximo daquilo. E programas como esse oportunizam que você evolua a sua mentalidade, que você enxergue a vida com outras lentes. Então, é um programa que tem que existir, porque tem que existir o menor aprendiz, mas ele pode ser potencializado para algo que entrega muito mais valor para a sociedade. Deixa eu fazer uma pergunta agora, então. Eu escolhi esse lado porque é o propósito da minha vida. Então, se eu chegasse lá no final da vida e tivesse transformado uma pessoa só, alguém me diria, pô, Emerson, mas tudo que você fez na vida foi para transformar uma única pessoa. Valeu. Eu falei, faria tudo de novo. Valeu. Eu sou o Emerson, pessoa física. Agora a empresa quer medir então, ela quer medir a efetividade da afetividade. Uhum. Porque, de fato, é o seguinte, não tem discussão sobre um programa como esse, mas isso vai tomar o tempo de pessoas, tal. Então, se a empresa não está engajada nesse programa, não adianta, isso aí vai ser um fardo, ninguém quer, porque quem tem um porquê enfrenta qualquer como, se não existe porquê, cara, começa a ser um fardo, o cara começa a ir para lá, ele não quer a liderança, é tipo lavar a escadaria, tem que vir de cima para baixo, então isso ajuda muito. Como é que vocês medem a efetividade dessa afetividade? A partir do momento que vocês chegam numa organização, colocam não só esse programa, mas a metodologia, a filosofia de gestão que vocês têm, como é que vocês medem isso na liderança? Tem um processo natural? Vocês entrevistam o público? Acho que o Márcio está acostumado com isso por causa da Electro, né? Como que vocês aplicam então, isso? Vamos lá. Aí fica um pouco maior, né, o processo. Então, acho que tem muito do que você trouxe. Aí a gente tem que trabalhar a cultura. Então, se você não trabalha a cultura, não tem cola, não vai funcionar. Porque isso tem que estar conectado com um propósito, as pessoas têm que entender o sentido, as pessoas têm que estar muito comprometidas em fazer isso acontecer. E aí eu digo desde o número 1. Então, por que no case funcionou muito bem? Porque ele era o CEO e ele tinha esse interesse genuíno de fazer o movimento considerando as pessoas, envolvendo as pessoas. Então, essa é uma das inúmeras práticas, né? Mas o processo tem que ser trabalhado com a cultura, porque de nada adianta eu soltar uma prática como essa e que o número 1 da companhia vai falar, para de perder tempo com isso, vocês estão loucos? Me entrega aí o material que você está me devendo, que vai fazer desenvolvimento de criança do abrigo, de jovem do abrigo. Então, se a gente não tem um olhar para a cultura nesse sentido, de ter estabelecido, né, quais serão os drivers dessa cultura desejada, de entender qual é a cultura atual. Então, a gente sempre começa com diagnóstico, para entender qual é a cultura hoje e construir qual é essa cultura desejada. E aí a gente vai ter que desenhar um roadmap de revisitar práticas, para que essas práticas levem para essa cultura desejada. Uhum. Porque um movimento isolado não vai fazer com que essa cultura mude, né? A cultura é a soma dos comportamentos de cada um no dia a dia. Então,
se a gente não tem comunicação, envolvimento, um trabalho que envolve desde a base e muita coerência entre discurso e prática, porque as pessoas vão falar, lindo o seu discurso, Emerson. Olha como o Emerson faz diferente daquilo que ele está falando, não vai funcionar. É o lance da criança lá, que tá aqui, é só... Exatamente, é o mesmo com ponto. palestrinha. O valor aqui em casa é comunicação não violenta. E eu aqui, não confere, né? Bernardo vai daqui 2 anos olhar e falar, legal, mãe, Sabe que ele vai entender discurso que isso bonito. não é violento. Porque você falou que isso não era violento. Ele vai falar, ele ressignificou Isso a violência. é pior De um ainda. jeito pior. Então, olhando, né, para uma metodologia, funciona mais ou menos assim. E aí, como é que a gente tangibiliza isso na prática, né? Primeiro, que pesquisas mostram, né, que ambientes saudáveis, boas relações no trabalho impactam na criatividade, impactam no resultado, impactam no número no final do dia. Mas a gente mostra muito isso, principalmente para medir. Pesquisa de clima ajuda muito a medir nesse sentido. Mas nós temos vários indicadores que contribuem para esse processo. Mas, de novo, um trabalho de desenvolvimento ou potencialização ou transformação de uma cultura não é um trabalho rápido, é um trabalho longo. Nós estamos falando aí, em média, de um trabalho de 3 anos. 3 anos? 3 anos. Porque a gente revisita diversas práticas para colocar um pouco desse DNA do que se espera. Então, vamos falar aqui, eu estou hoje numa cultura de comando e controle, e eu quero migrar para uma cultura de meritocracia, uma cultura que envolve as pessoas, uma cultura que tem um olhar para as pessoas. Então, eu tenho ele é muito mais do que 3 anos. Então, esses são pontos que a gente precisa estabelecer de expectativa logo no início. A gente tem, né, quando eu vou para uma reunião comercial que um cliente quer fazer um programa de desenvolvimento da liderança, a gente tem que setar muito bem a expectativa no começo, porque senão vai ser um programa que eu vou lá falar sobre competências afetivas, interesse genuíno, comunicação, o cuidado com a forma, e aí eu estou dentro de uma organização que a prática é completamente diferente disso. E aí os líderes ficam com uma cara de, ué, mas será que... Mas isso que você está falando aqui não, isso daí não funciona aqui dentro. Então, precisa ser feito um trabalho desde a base para revisitar a cultura, porque senão não vai funcionar. Quem contrata vocês é o conselho e o presidente. Geralmente. Quando chega via RH... Então, imagine que o RH levantou essa bandeira e fez um lead potencial para vocês agora. Como é que vocês tratam isso? Vocês chegam a não propor um negócio porque vocês não conseguem fazer uma reunião com o presidente para levantar um briefing de uma proposta? Eu estou indo comercialzão lá na frente. Vamos agora. lá para o comercial. Chega de toda forma, tá? Hoje chega muito via presidente, principalmente porque o Márcio teve a vivência na cadeira como presidente, fez um exemplo que foi um exemplo que reverberou muito, mas chega via RH também. Eu costumo dizer que quando chega via RH, ele já chega validado, porque o RH acredita demais, né? Então, mas se o RH estiver sozinho, esse é meu ponto. Então, Como que vem disso? esse é o ponto, né? Quando o RH é um RH que tem uma entrada estratégica, que é um RH que participa do board, que é um RH... Já é um RHzão diferente, né? Porque nós temos, se a gente olhar para o modelo tradicional, o RH muitas vezes foi tido só como um apoio, paga lá, paga o pessoal direitinho. Hoje a gente já vê, que bom, que eu venho também de RH, minha carreira toda foi no RH, um RH participativo, um RH dentro do negócio, e quando é esse perfil, o RH tem voz dentro da diretoria. Então, fica um pouco mais fácil dessa entrada. Quando é um RH ainda um pouco mais no caminho de um RH operacional, aí tem um processo de convencimento. E aí, o que é legal, né? Então, quando eu falo de RH para RH, tá lindo, todo mundo entende e acredita muito nesse trabalho. Agora, quando eu vou para uma reunião de conselho, por exemplo, ou de uma reunião com o CEO, e aí eu trago, né, um pouco, né, o Márcio vai muito, porque o Márcio, de carreira, ele é financeiro, ele foi CFO por muitos anos, depois, enfim, passou por logística, mas a última cadeira antes de ser presidente foi uma cadeira de RH. E aí, quando ele traz isso em termos de fechamento, de valor, de não aumentar quadro, mas multiplicar 3 vezes o seu lucro, aí ele fala o que o conselho quer ouvir. Só que o como tem que ser trabalhado com qualidade. Então, o acreditar, como eu falei para vocês da nossa filosofia, que é o primeiro pilar,
Se ele não for forte, principalmente no nível da diretoria, vai ser muito difícil de colocar isso em prática, porque aí vai ser um trabalho de formiguinha do RH lutando. Então, acho que aqui um caminho, né? A gente tem por diversas entradas, mas um trabalho, quando a gente tem, desde o início, o apoio, né, como sponsor principal, o presidente, e quando ele entende o propósito desse trabalho, dessa potencialização, transformação ou desenvolvimento da cultura, e quanto isso... Porque assim, ó, gente, ninguém quer trabalhar num lugar que é o caos. Ninguém levanta e fala, hoje eu quero piorar, hoje eu não vejo a hora de piorar. Todo mundo quer estar num lugar bom. A gente passa metade da nossa vida trabalhando. Então, eu quero estar em um ambiente que é bom. Então, só que isso tem que ser construído. E muitas pessoas não têm nem repertório para construir. E é nesse momento que a gente entra, na construção desse processo. E nós temos uma das frentes que chama CEO Cultural Drive. Porque tem um processo também de trabalhar com o CEO para ele ter ferramental e para que ele tenha repertório para esse movimento. Uhum. Então, isso é muito legal quando funciona dessa forma. Então, os nossos cases de sucesso, os nossos projetos que a gente olha e fala, puxa, que projeto legal, eles geralmente têm essa conexão muito grande com a diretoria. Está aqui um projeto que não me deixa mentir. A gente fez um trabalho lindo na Irani. Bianca está aqui. Foi um trabalho a gente começou com 3 anos, foi para 4 anos, mas tinha uma liderança engajada nesse processo, né? A figura do presidente participando ativamente do projeto. Então, quando isso acontece, o projeto vira um projeto que funciona. Uhum. A quantidade de tempo, né, meses, anos, vai depender muito desse movimento para fazer a mudança da cultura. Mas, quando a gente olha, né, para o filme, não só para a foto, todo mundo quer, porque eu quero estar em um lugar bom para se trabalhar. Eu fiquei pensando aqui, como, né, várias vezes a gente vai falando de projetos de RH, desenvolvimento, e eles levam um tempo. Sim. E as pessoas querem resultado, né? Então, falando de tanto do próprio RH, quanto dos líderes, quanto dos presidentes, como administrar, né, essa ansiedade pelo resultado, porque a gente não vai conseguir construir tudo isso de uma hora para outra. E as pessoas, no geral, né, elas têm pressa. Né? Eu vejo que realmente é um desafio que a gente tem para conseguir administrar tudo isso. Né? Excelente pergunta. E aí, como é que a gente faz isso para começar de uma forma que as pessoas já olham e falam, deixa eu mergulhar nisso para acelerar um pouco mais esse processo. Né? Por que a gente faz o diagnóstico? Porque o diagnóstico vai apontar quais são as principais dores, quais são as fortalezas, enfim, mas quais são as principais dores. E a gente sempre começa naquilo que vai fazer diferença. Porque aí a pessoa é convidada a participar do diagnóstico, ela abre o coração, ela fala e ela vê que vem mudança por aí. E quando ela enxerga esse movimento, ela fala, estou dentro, quero participar. Mas a gente precisa ter constância e coerência, porque se ela fala, estou dentro, quero estar nisso, e se joga, e no segundo momento o meu discurso é diferente da prática, ela já fala, talvez não era tudo isso que foi vendido, ou talvez não era tudo isso que o meu líder me prometeu. Então, não é fácil, é um exercício longo e de constância, mas a gente sempre começa por aquilo que vai dar uma virada de chave e vira o jogo, sabe? De as pessoas olharem, porque se eu começar por uma prática que é simples, que é uma prática que para aquela organização, né, dado a análise do diagnóstico, não vai ter efeito, não vai nem fazer barulho. Eu preciso começar por aquilo que, de fato, é dor daquela organização. Com o lance de redes sociais e tal, né? Que a gente tem segundos para captar. Quando fala o podcast, a gente faz uma introdução. Quem acompanha o podcast recorte. Tem um highlight ali, tem uma questão. Porque a gente tem segundos para você olhar aquele conteúdo de 2 horas e dizer se vale a pena você investir aquele tempo da sua vida. Então, às vezes, a gente quer guardar o melhor para o final e a gente tem que inverter essa lógica, né? Porque hoje em dia as pessoas elas precisam sentir a mudança, o impacto logo de cara, né? Todo mundo quer resultado de curto prazo, assim, não tem como, né? E eu vejo em alguns projetos, ou que eu toco na minha vida, ou próprio quando eu cheguei na carreira mesmo. Esse mapeamento ajuda muito, por quê? As pessoas querem resultado. E você precisa ir mostrando alguma coisinha. Vai picando as coisinhas gostosas, assim, para as pessoas notarem, né? É tipo assim, ano passado o Corinthians estava quase rebaixado para a 2ª divisão do Brasileiro e conseguiu uma pré-Libertadores, caiu de novo.
Mas o problema é, o técnico chegou e falou assim, tá tudo zoado essa porcaria, então é fácil. Você não, né? Mas eu preciso começar onde? Eu preciso começar a dar um jeito nesse negócio. E aí ele conseguiu mais ou menos segurar um pouquinho a zaga e botou um cara para fazer gol e o Palmeiras ajudou a gente. Putz, ele conseguiu, ele ganhou do Palmeiras um jogo que foi fantástico. O trabalho pode ser de longa data. Corinthians campeão da Libertadores talvez vai demorar uns 3, 4 anos, culturalmente falando. Ou sonha. O nosso tri mundial também. Mas ele precisava mostrar algumas coisinhas de curto prazo. Esse mapeamento é interessante porque falar de cultura, sentar na mesa e o CEO... né, porque o CEO, ele está comprado, ele já sabe que demora. Quanto tempo, Letícia? Para vocês encontrarem uma transformação genuína, porque algumas cabeças vão rolar, inclusive, porque tem o cara que não quer mudar, ele disse que aqui não funciona, isso não vai dar certo com ele. 5 anos. 5 anos, mas calma que até lá vai ter muito brigadeiro no meio da história. E não só isso, mas acho que também me conta também, né, Lê, ajustar um pouco o discurso da gente dizer isso, né? Porque a gente tem palavras mágicas que abrem portas, né? O ESG hoje, eu acho que deve abrir uma porta gigantesca para a gente poder falar desse social de uma forma, né, com uma embalagem que agrada essa alta liderança, né? Muito bem, vou só pegar um ponto aqui do Emerson que acho que é muito legal e vale para nós, enquanto RH. Se eu te der um presente magnífico numa sacolinha de mercado, e se eu te der um presente simples, num mega embrulho, muda, não muda? Muda. Então, acho que para nós, RH, vamos sempre puxar a comunicação do nosso ladinho e embrulhar muito bem as práticas para a gente se vender, gente. A gente faz muita, muita coisa boa, mas a gente não embala no embrulho mais bonito. A gente não mostra. Não sei se é um pouco daquela síndrome do... cachorro quer da mudança. Mas vamos embrulhar e vamos mostrar para as pessoas, porque tem muito trabalho, tem muita prática, tem um esforço muito grande e muitas vezes a gente não embala. No projeto a gente embala muito, a gente está sempre com comunicação interna do nosso lado, para que quando seja o lançamento de uma prática simples ou de uma prática maior, o pacote seja muito bem embrulhado para as pessoas olharem e falarem, uau, vem mudança aí, olha que diferente. E às vezes nem é tão grande, mas está tão bem embrulhado, e aí o embrulhar é uma forma de falar, né, do cuidado com a comunicação, da forma como a gente vende isso para as pessoas, que isso é tão importante quanto a construção da prática. Então, acho que é um ponto, mas tem um pouco a ver com o seu ponto aqui também, da gente também, para a liderança em especial, poder utilizar de aspectos que vão fazer sentido para eles, né? Então, engajamento hoje é a dor do momento, né? Se eu falar que isso impacta no engajamento, que isso impacta na criatividade, no envolvimento das pessoas, todo mundo quer. Mas eu também tenho que falar que, assim, ó, líder, eu sei que você quer, mas você está comigo nisso, porque sem você não vai acontecer. Nada acontece. É isso. Não Caroline existe colocou almoço aqui. grátis. Teve... Você sabe que quando tá um caos é para Caroline, convencer a da direção a comprar o projeto como esse, quando as coisas aparentemente estão bem, é fácil vender, né? É assim, quando as coisas estão, quer dizer, quando estão bem, é fácil vender quando tudo está um caos, mas quando não está. E eu até comentei, eu falei assim, cara, olha para a Nokia, olha para a Kodak. São empresas que quando estavam navegando na liderança, não se atentaram, você não se atenta, esse é o perigo. Esse é o perigo da gente estar surfando a crista da onda para dizer assim, cara, quer saber? Não estou nem aí. Não... E de repente, pum, vem a rasteira. Você sabe que nós temos todos os tipos, né, de projeto. Aquele que procurou no desespero, que já avançou muito, preciso mudar, mas tem os casos lindos que você fala, cara, vocês já são ótimos. O que você está fazendo aqui? Mas dá para melhorar. Tudo é possível, né? Então, dá para melhorar até que já está bom. E aí, esse você fala, nossa, que legal. Você vê que você tem um presidente, você tem ali uma diretoria que tem essa visão de que tá bom, mas eu vou continuar o movimento, eu não posso parar. O que tem de ponta no mercado? O que as empresas têm feito em termos de boas práticas para as pessoas? Como é que vocês estão vendo esse movimento? Então, aí é lindo, né? Mas tem de tudo. Embalagem. É por isso que a gente traz muitos designers para os episódios do QDU, porque a gente acredita que nisso que você disse, se nós soubermos embalar projetos, são incríveis. É a Cacau Show, a Copenhague, que vende 2 bombonzinhos dentro de uma caixa bonita que você vende para tua mãe, você paga 70, 80 paus, né?
Mas se for pela quantidade de chocolate que tem lá dentro, é pouquinho chocolate. Dava pô. pra comprar uma barra, Mas né, a impressão, de 1 chega quilo com 2 bombons, joga na tua mãe. Ela fala assim, beleza. Tá, mas não é a mesma coisa você chegar com a caixinha, né? E vejam, gente, não é sobre dinheiro, o quanto custa essa valor. embalagem, é sobre valor. Então, muitas vezes, a gente faz muita coisa linda e eu não preciso ter eu tenho que contratar agora um designer, eu tenho que contratar uma pessoa dedicada do marketing que vai olhar para isso. Não, às vezes a gente sabe contar com muita simplicidade, mas que vai fazer com que as pessoas entendam e que isso funciona e que venha aí um programa diferente. Então, E se não souber contar, chama a gente que a gente ajuda você a contar. Aí, Parece ó. um jabá, mas eu estava lembrando aqui de um projeto que a gente fez ano passado, muito legal. O pessoal da Globo foi com a gente para os Estados Unidos, a Lilian também está ali no fundinho, ali, ela sabe de quem que eu estou falando. E eles queriam contar dentro de casa por que eles foram para lá e o que eles estavam trazendo de aprendizado. E aí não era necessariamente sobre um projeto de fato que eles estavam botando, né, para rodar e tal, mas era sobre multiplicar o conhecimento, sobre você embalar. Muitos poderiam olhar e falar assim, ah lá, ó. quer foi se passear. mostrar, quer se mostrar. Não, eles embalaram aquilo e trouxeram de valor pro próprio público de RH, enfim, isso também pode ser multiplicado, cascateado em outras áreas também. Mas é isso, é sobre a embalagem onde você coloca isso e o que você entrega de valor. E na prática a gente foi para um estúdio e a gente construiu 4 conversas de uma forma bem descontraída. Pra contar. Legal, para contar. E esse Porque foi eles poderiam fazer um PowerPoint ou Que ninguém juntar vai a ler. galera e falar assim, gente, eu vou contar para vocês aqui, escreve no Teams, sei lá. Mas aí eles resolveram contar Ou um isso. e-mail, né, gente? O povo gosta. Lançamos aqui, ó, no e-mail. A gente foi uma sabe que as pessoas não vão experiência muito consumir. Agora, para fechar, que mensagem você deixaria para todos nós, a lá Tiaguinho Tardezinho? Assim? Nossa, você resgatou essa lá do passado, né? Com Agora eu tô certeza. num momento muito mais mundo bita, né? Assim, tudo mudou na minha vida. Mas tem música do Thiaguinho no Mundo Bita, né? Tem do Péricles, assim, Tem, eu não pô. perco aquele DNA, né, da pagodeira, ele não desapareceu, mas é uma nova fase, né? Agora, 9h30 da noite, já, se Deus quiser, tá todo mundo dormindo. Bom, o que eu deixo, gente? Assim, acho que um pouco do que eu tenho vivido, eu tenho o privilégio de aprender com muita gente muito boa, né? Então, estar na consultoria, vocês também têm esse privilégio, né? Estar em consultoria, a gente aprende o tempo todo, aprender a ensinar, né? Está muito conectado com o meu propósito e eu tenho esse privilégio. Mas de tudo que eu tenho visto, né, em especial quando a gente tem que colocar pessoas em sala para falar sobre humanização, então humanos em sala para falar sobre humanização, eu sempre penso, cara, onde será que foi que a gente se perdeu? Então, como mensagem, o que eu deixaria é a felicidade, ela está no simples, gente. O afetivo está no respeito, está no olhar cuidadoso para as pessoas, está no não diferenciar. Ah, eu não vou falar com aquela pessoa ali da limpeza, ou eu não vou ficar falando só de mim. A felicidade, ela é simples. O que eu deixaria de mensagem é, vamos voltar àquilo que desde sempre foi básico e a gente se perdeu por alguma razão. Tratar as pessoas com respeito, olhar para as pessoas com cuidado. Certamente, se você fizer isso, você vai ser visto com outros olhos. Se você é líder ou não. Porque você, antes de ser líder ou não, você é humano. Então, quando a gente fala de humanização, nós estamos falando de premissas como essa, que deveriam fazer parte do nosso dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Mas aí entrou um monte de ego na história e a gente se perdeu. Então, eu deixaria essa mensagem. Humanidade do ser. Letícia Rosa, muito obrigado. Obrigada a vocês. Foi um prazer. Obrigado, Jaqueline. Eu que Uma honra agradeço, ter você aprendi aqui. demais aqui.